Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Hoje a gente vai se aprofundar em um tema que tem balançado o universo da cultura pop: a importância de respeitar o cânone nas obras de ficção. E quem traz essa reflexão pra gente é ninguém menos que George R.R. Martin, o criador de Game of Thrones. Num artigo recente, Martin lançou um aviso para os criadores de conteúdo: ignorem o cânone e o mundo que vocês criam desmorona como papel de seda. Vamos explorar o que ele quis dizer com isso e por que essa mensagem é tão importante. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não se esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Para começar, vamos entender o que é cânone. Em termos simples, cânone é o conjunto de regras, fatos e eventos que constituem o universo de uma obra de ficção. Isso inclui tudo, desde a história dos personagens até as leis que governam o mundo em que eles vivem. Quando um criador desenvolve uma história, ele estabelece um cânone, uma base sobre a qual tudo é construído. Respeitar esse cânone é fundamental para manter a coerência e a integridade da narrativa. George R.R. Martin é um mestre na criação de mundos ricos e detalhados, e ele sabe bem a importância de manter a consistência na sua obra. No artigo dele, ele destaca que quando os criadores começam a desconsiderar o cânone, eles arriscam destruir a própria fundação de suas histórias. Ele argumenta que sem uma base sólida, o mundo fictício pode rapidamente desmoronar, perdendo a credibilidade e a conexão com o público. Vamos pensar um pouco sobre Game of Thrones. Essa série épica conquistou milhões de fãs ao redor do mundo, não só por suas tramas intrigantes, mas também pela complexidade e riqueza do universo criado por Martin. Cada detalhe, desde a geografia de Westeros até a intrincada árvore genealógica das casas nobres, foi cuidadosamente planejado. Os fãs mergulharam nesse mundo, ávidos por explorar cada canto e desvendar cada mistério. No entanto, a série de TV, que começou seguindo fielmente os livros, eventualmente tomou umas liberdades criativas lá que divergiram do material original. Muitos fãs sentiram que essas mudanças enfraqueceram a história, especialmente nas últimas temporadas. Sinceramente, eu fui um deles. O final controverso da série é um exemplo claro de como a falta de adesão ao cânone pode alienar o público. A crítica generalizada ao desfecho de Game of Thrones destaca a importância de manter a integridade da narrativa estabelecida. Mas essa questão não é exclusiva de Game of Thrones. Outras franquias populares também enfrentaram desafios semelhantes. Star Wars, por exemplo, tem um vasto e complexo universo expandido com décadas de história e lore. Quando a Disney adquiriu a Lucasfilm e começou a produzir novos filmes, houve uma decisão consciente de desconsiderar grande parte do material do universo expandido. Isso resultou numa divisão entre os fãs e debates acalorados sobre a direção que a franquia estava tomando. A Colite está aí para não me deixar mentir. George R.R. Martin aponta que ignorar o cânone pode ter consequências desastrosas, não só para a história em si, mas também para a relação entre o criador e os fãs. Os fãs dedicam tempo e energia para se envolver com esses mundos fictícios. Eles criam teorias, discutem personagens, eventos, investem emocionalmente nas histórias. Quando os criadores desconsideram o cânone, eles podem acabar frustrando e alienando, se separando desses fãs leais. Martin também sugere que a consistência no cânone não significa falta de criatividade ou inovação, pelo contrário. É possível criar histórias novas e emocionantes dentro dos limites estabelecidos. Ele cita exemplos de autores que conseguiram expandir seus universos sem comprometer a integridade da narrativa. Tolkien, por exemplo, criou um mundo incrivelmente detalhado em O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Mesmo com a expansão do universo para incluir obras como o Silmarillion, Tolkien manteve uma consistência que fortaleceu o impacto de sua criação. Outro ponto interessante levantado por Martin é a ideia de que respeitar o cânone é um sinal de respeito pelos próprios fãs. Quando os criadores se esforçam para manter a coerência e a integridade de suas histórias, eles demonstram que valorizam a dedicação e o entusiasmo dos fãs. Isso ajuda a construir uma relação de confiança e de respeito mútuo, algo que é essencial para o sucesso a longo prazo de qualquer franquia. Mas e quando as situações em que o cânone já está estabelecido, mas é confuso ou contraditório? Martin reconhece que essa é uma questão complicada. Em alguns casos, os criadores precisam tomar decisões difíceis para harmonizar elementos conflitantes. No entanto, ele enfatiza que esses ajustes devem ser feitos com cuidado e respeito pelo material original. Em vez de simplesmente ignorar partes inconvenientes do cânone, os criadores devem encontrar maneiras de integrar essas partes de forma que enriqueçam a narrativa. É claro que existem desafios práticos na manutenção do cânone, especialmente em franquias longas e complexas. À medida que novas histórias são adicionadas, pode ser difícil garantir que todos os detalhes se alinham perfeitamente. No entanto, o Martin argumenta que esse esforço vale a pena, pois a recompensa é um mundo ficcional que se sente autêntico e coeso. E quem é que ganha com isso? O leitor, os fãs,
a pessoa que está assistindo a série. Vamos dar uma olhada mais profunda agora nos exemplos que eu citei. No caso de Game of Thrones, uma das principais críticas das últimas temporadas foi a velocidade com que a história progrediu. Personagens que antes tinham desenvolvimentos complexos e motivados por suas histórias, de repente tomaram decisões que pareciam fora de caráter. Esse desvio do cânone estabelecido pelos livros de Martin deixou muitos fãs desconcertados e insatisfeitos. A relação cuidadosa entre intriga política, desenvolvimento de personagem e construção de mundo que os fãs amavam parecia ter sido sacrificada em prol de um final apressado. Já no caso de Star Wars, a decisão da Disney de desconsiderar o universo expandido, uma vasta coleção de histórias em quadrinhos, livros, jogos que expandiram o mundo além dos filmes originais, foi vista por muitos como um golpe na rica tapeçaria que havia sido tecida ao longo de décadas. Personagens queridos e eventos significativos foram simplesmente descartados, criando uma ruptura na continuidade que muitos fãs ainda acham difícil de aceitar. E outros já abandonaram completamente. A nova trilogia, apesar de ter lá seus momentos, lutou para encontrar seu próprio espaço dentro do universo de Star Wars, sem alienar a base de fãs existentes, mas falhou nisso miseravelmente. Mas não se trata só de grandes franquias. Mesmo em obras menores ou em novas criações, a manutenção do cânone pode fazer uma diferença significativa. Pensa em um autor que cria um universo fictício para um romance de fantasia. Se ao longo de uma série de livros ele começa a ignorar as regras mágicas que ele mesmo estabeleceu ou contradizer a história dos personagens, os leitores vão perder a confiança na narrativa. A coerência interna é fundamental para a suspensão de descrença, a capacidade do público de aceitar as premissas fictícias da história. George R.R. Martin também lembra que respeitar o cânone não significa ser escravo dele. Inovações e novas direções podem e devem ser exploradas, mas de maneira que respeitem a base estabelecida. Por exemplo, a série Doctor Who tem uma tradição de mais de 50 anos e uma complexa mitologia. No entanto, cada nova encarnação do Doutor traz algo fresco e inovador, respeitando o que veio antes e contribuindo para a narrativa global. Essa abordagem equilibra a necessidade da continuidade com a inovação, permitindo que a série permaneça relevante e emocionante para novas gerações de fãs. Antes que um filho de Deus apareça e reclame do atual Doctor Who. Eu não assisti o atual, então eu não posso falar nada, eu posso falar dos que eu vi antes. Por isso que eu não falei dele aqui. Para os criadores de conteúdo, seja em livros, filmes, séries de TV ou qualquer outra forma de mídia, a mensagem é clara. Ignorem o cânone por sua conta e risco. A consistência é chave para criar um mundo fictício que ressoe com o público e mantenha sua integridade ao longo do tempo. Respeitar o cânone não é uma restrição, mas sim um alicerce sobre o qual as histórias incríveis podem ser construídas. E para os fãs é um lembrete de que seu amor e dedicação a esses mundos fictícios são valiosos. Quando a gente se envolve profundamente com uma história, a gente espera que os criadores honrem esse engajamento com respeito e cuidado. A crítica construtiva e o feedback dos fãs são parte integrante desse processo, ajudando a moldar e fortalecer a narrativa. O Martin destaca que a confiança entre criadores e fãs é fundamental. Quando os criadores mantêm a consistência e respeitam o cânone, eles constroem uma relação de confiança com seu público. Essa confiança é difícil de conquistar, mas pode ser facilmente destruída. E uma vez perdida, é extremamente difícil de recuperar. A traição dessa confiança pode levar ao desapontamento e à alienação dos fãs, algo que pode ter repercussões significativas para o sucesso de uma franquia a longo prazo. A mensagem de Martin também é relevante em um contexto mais amplo da nossa cultura atual. Em uma era onde as mídias sociais e a comunicação instantânea permitem que os fãs expressem suas opiniões de maneira mais vocal e imediata, a pressão sobre os criadores para entregar conteúdo que ressoe com seu público é maior do que nunca. O feedback é quase instantâneo e os criadores têm a oportunidade e o desafio de responder esse feedback em tempo real. No entanto, essa dinâmica também pode ser uma faca de dois gumes. Embora a interação com os fãs possa ser incrivelmente valiosa, também pode levar a uma espécie de paralisia criativa, onde os criadores se sentem presos entre respeitar o cânone e atender às demandas dos fãs. Encontrar um equilíbrio é crucial, a chave é usar o feedback dos fãs como uma bússola, não como um conjunto de algemas. A criatividade deve sempre ser guiada pela paixão e pela visão do criador, mas temperada pelo respeito ao universo que foi construído e aos fãs que se apaixonaram por ele. Em última análise, o artigo de George Martin nos lembra que o cânone é mais do que uma série de regras arbitrárias. Ele é a espinha dorsal de qualquer narrativa bem-sucedida. Ele fornece a estrutura necessária para que a história se desenvolva de maneira coesa e significativa. E talvez mais importante, ele representa um pacto entre o criador e o público. Uma promessa de que o mundo que eles amam vai ser tratado com respeito e a consideração que merece.
Então, pessoal, fica a dica. Respeitar o cânone não é só uma questão de seguir regras, mas de honrar a confiança e o engajamento dos fãs. É sobre construir mundos que sejam tão coerentes e autênticos que as pessoas possam realmente se perder neles. E essa, no final das contas, é a verdadeira mágica da ficção. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Comenta aí embaixo o que você acha sobre essa questão do cânone. Você concorda com George Martin? Quais são os seus exemplos favoritos de histórias que respeitaram ou ignoraram o cânone? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fiquem todos com Deus.